58 anos. Data de nascimento? 12/9/55. Estou quase chegando aos 59 já. 12/9/55. Local onde você nasceu? Só bem. E durante a ditadura, onde você estava? Você viveu? Bem, gente, então, vamos aqui uma conversazinha aqui. Então, como eu sou de 1955, a ditadura vai iniciar em 1954, quando ela vai ter início, eu tenho o quê? Eu tinha 11 anos de idade. A minha família, tradicionalmente, é uma família muito fechada. Filho de fazendeiro, a gente tinha uma vida muito regrada. Então, o que eu tenho, já é estudo, vivi boa parte, porque eu voltei meus estudos, vamos dizer assim, durante esse período, eu estudei durante esse período, durante o militar, vivi esse período. Já em 1980 eu já atuava como professor na Escola Oficial de Região. Então, já que ela durou de 64 até 1985, eu ainda peguei como professor 5, 6 anos durante o militar. Mas tive uma infância, uma juventude dentro desse período chamado regime militar, que era muito duro. E como eu era muito estudioso da história já, então deu para a gente ver movimentos também, embora a minha escola não tenha participado, mas as escolas que mais participavam, ou as que mais participavam, que era do colégio, algumas pessoas, eu não vou dizer os nomes, por questão de ética, eu não tenho autorização deles para falar. Mas o colégio sobralense, que era o colégio para homens, em Sobral, 2 escolas tiveram como religiosas. O colégio Santana começou só para mulheres, e o colégio sobralense começou só para homens. Esse dado mesclado vai acontecer tempo depois, porque Dom José ele não aceitava a presença, vamos dizer assim, mista, onde tem homens só homens, onde tem mulheres só mulheres. Dom José não aceitava isso. Por isso foram criados esses 2 colégios para atender principalmente a elite sobralense e Colégio Santana. Todos 2 de formação muito religiosa. Sempre o Colégio Santana tem uma filosofia que vem da Itália, porque a principal fundadora do Colégio Santana ela é Rosa Gattuso. E Rosa Gattuso é italiana, né? E a história dela é longa, eu não queria aqui entrar em detalhes, mas muito bonita a história de Rosa Gattuso. E hoje, aqui em Sobral, Rosa Gattuso, nós temos, além do Colégio Santana, nós temos pessoas que trabalham nessa casa, o abrigo também é cuidado por elas, e agora a gente pode, vamos dizer assim, responder às perguntas que vocês quiserem. Né? Então, durante o regime militar, você viveu em Sobral? Eu morava em Sobral, eu estudava. Você presenciou em Sobral? E como eu comecei muito novo na profissão também, eu estudei e peguei ainda 6 anos já como professor nas escolas particulares, como professor. Tudo de Sobral? Tudo de Sobral. Colégio Santana, Colégio Luciano Feijão. Então, a sua profissão passou de estudante para professor, né? É claro que quando a gente é rapaz, a gente atua em outros empregos antes de chegar ao magistério. Eu trabalhei em outros cantos, mas logo que eu estava bem próximo da minha formatura, eu já fui convidado para ensinar, que foi no Luciano Feijão logo, e em 1980 eu já era professor do Colégio Luciano Feijão. E logo, 2 anos depois, professor do Colégio Santana também, do Colégio Sobralense. Você era casado, seu filho, ou era solteiro? Já eu tive um casamento em 1976. Então já era casado, né? Já, em 1976. Seus filhos? Meu primeiro filho já veio em 1978. No regime militar, eu já tinha 3 filhos, em todo o regime. Nos anos 1985, quando ele vai terminar, eu já tinha 3 filhos, né? Nos anos em que ele nasceu, foi ano após ano, depois outro, depois outro. O mais novo é de 1983, sempre dentro do regime militar. Qual é o seu cotidiano naquela época? Eu comecei dizendo para vocês que
sempre filho de família, vamos dizer assim, fazendeiro, meu pai era muito envolvido com essas coisas. Então nós tínhamos assim, uma vida muito pacata, muito obediente, vida de fazenda, sabe como é que é? Aquela vida restrita, a gente não participava muito de movimentos, até uma cidade pacata como Sobral, os movimentos eles vão acontecer mais dentro da escola e das pessoas que participavam dos chamados grupos estudantis. Então aqui em Sobral existiam alguns grupos estudantis, eu até falei para o professor, ali onde hoje é a Telemar, existe uma casa do estudante. Então nesses momentos na casa do estudante, a gente, quer dizer, os alunos, os jovens, eles não iam apenas para se divertir, eram clubes mais para diversão. E dali surgiam os pensamentos. Então há pessoas da política hoje em Sobral, eu disse a vocês que não iria citar muitos nomes, porque eu não tenho permissão, mas há pessoas que hoje são envolvidas na política, que viveram esse momento, que já atuavam, já faziam movimentos contra o regime militar. Porque para as pessoas bem mais idosas, que tenham 70 anos, que tenham mais de 70 anos, eles veem o regime militar como um momento bom. Bom por quê, eles acham? Porque naquele momento era tão rígido que você não podia falar nada. Então você era vigiado 24 horas em Sobral. Vinham pessoas do SNI. O que é o SNI? Era a Polícia Secreta do Brasil. SNI, Serviço Nacional de Informações. Mas quem é ele? É a Polícia Federal, a sede do SNI e a nossa Polícia Secreta, que descobriu onde que é o movimento. Você não podia ter, você não podia falar de um presidente em sala de aula. Eu me lembro que, como estudante, nos anos 79, eu estava dentro da universidade, juntamente com pessoas de Crateús, pessoas de Itapipoca, porque a Universidade de Sobral-Uva, ela trazia gente de todos os lugares. E em uma das aulas, a gente, como aluno, fomos convidados a dar uma aula sobre EPB. Vocês nem sabem o que é EPB. É Estudo dos Problemas Brasileiros. Dentro das matérias de estudo também existia a OSPB, Organização Social da Política Brasileira. Existia também a EMC, é Estudo de Moral e Cívica. Eles dividiam, quer dizer, o estudo para confundir o jovem mesmo. Então, quando nós começamos a nossa aula de EPB, o que é EPB? Estudo dos Problemas Brasileiros. A nossa aula foi bem quente. Como é a nossa aula? Se é estudo dos problemas brasileiros, a gente tinha que falar dos problemas brasileiros. E a aula, segundo eles, queriam que a gente falasse tudo que já tinha sido solucionado. Então eu fui um dos que levantei, falei, não demorou 15 minutos, professor, a nossa aula foi interrompida. Eu não sei até hoje o nome de quem. Chegou alguém, chamou o professor e disse, pare, dê a nota dos meninos e pare. Nós ganhamos a nota máxima, mas até hoje não me pergunto quem mandou para esta aula, por quê. A gente ficou citando o que tinha de problemas pelo Brasil. É como hoje a gente fala da corrupção. Hoje você pode chegar, eu não concordo que você jogue ovos, eu não concordo que você diga nome, eu não concordo que você quebre, que isso aí é patético. Mas você viu os movimentos que hoje estão acontecendo. Naquele tempo isso não podia acontecer. Você era levado preso, muitas pessoas desapareciam. Hoje nós temos pessoas que nunca foram mais encontradas. Tem o caso do deputado aí, depois que aquele coronel agora morreu, estão descobrindo, o Ministério Público já está chamando ainda pessoas daquele momento, é o Rubens Paiva. Se vocês Rubens Paiva, né? Se vocês assistiram a televisão, esses dias vão falar muito do Rubens Paiva, porque ele foi morto nesse período. Então podia ser deputado, podia ser qualquer um. Essas pessoas eram eliminadas. Nesse momento, o Brasil, o Uruguai, a Argentina, né? O próprio Paraguai, o Chile, todos eles viviam esse momento do chamado regime militar, ditadura, boca fechada. Tinha acordo entre eles, né? Existia um acordo, boca fechada. Porque o que você falasse, você ia responder todos. Então, muitas vezes aparecia, morreu, desapareceu. Bem, morreu ou mataram. Onde está o corpo? Às vezes não encontraram. Era muito sério mesmo. A Argentina, que praticava isso, na Argentina,
As pessoas pegavam, estavam dentro de um avião, nas Forças Armadas, e iam para alto mar. Imagine você, lá de cima, jogava você com barras de ferro para cá e o mar tem a queda já matava, né? Mas a barra de ferro para afundar e nunca mais ser vista. Mas no nosso país existia a tortura. Se vocês me permitirem, eu posso dizer assim, com detalhes, como era a tortura. Vou me levantar. A tortura do nosso país, existiam vários tipos de tortura. Prestem bem atenção. Entre elas, existiam os tamanquinhos que você botava nas mãos, calçava o tamanquinho nas mãos, amarravam. Quem passou por isso? Tem artista, eu posso falar. Não posso falar da personalidade do seu lado. Porque já me permitiram, artista já deve ver isso. A nossa Fernanda, hoje é tipo uma das maiores atrizes do Brasil, mas ela passou por isso. Ediano Francisco Garnelli. Aí os artistas, Caetano Veloso, vem falar aqui. Então, como era a tortura? Então aqui, gente, uma perna amarrada, valeu, gostei. O senhor quer que desligue? Desligar mesmo. Pode desligar. A perna amarrada para cá, amarrada não, com a corrente, outra para cá, duas mãos aqui, nu. Imagine você estar me olhando, eu estou nu, eu sou um homem. Então eu estou com os meus testículos totalmente aqui. Aí o cara chegava, do SNI, né? Eles chegavam para me calar. Com os tamanquinhos, eles vinham os meus testículos calçados aqui, eles tocavam uma musiquinha, vou tirar o meu. Isso eu não conto para salas que tem muitos adolescentes. Eles tocavam uma musiquinha desse tipo. Imagine só. Você está sentindo jogo. Aí eles chegavam, mostrando aqui, meu professor. Aí tocavam a musiquinha aqui, ó. Gente, todo mundo sabe que essa parte do homem é a mais séria. Aqui, se você vai numa bicicleta, se a corrente desligar, você descer, pelo amor de Deus, você vai ficar olhando para cima, para estrelas, né? Então, ó, vamos lá, agora vamos ver, peraí. A musiquinha, vamos lá? Comigo, vai, professor, você também, vamos lá, bora. Bora. Tudo. Quebrado. As mulheres também passavam. As mulheres, gente, posso falar abertamente? As mulheres eram levadas para um local, também ficavam despidas, de pernas abertas, como se fosse fazer um exame. Aqui, essa posição. Eles pegavam uma gilete, iam na vagina mesmo, davam pequenos golpes, aí pegavam soda cáustica, gás, o cabinho e introduziam na vagina da mulher. E aquelas ameaças, né? Isso acontece com quem contra o regime militar. O homem, eu costumo dizer, se fosse feito isso comigo hoje, ele podia se esconder até dentro do liceu, eu viria atrás, até no inferno. O homem, professor, você já ouviu falar nisso? Ok. Esse tipo de... de tortura. Um homem, sim. botava um homem numa posição, vou falar tudo agora. Aqui, nu, ficava assim, o ânus, dava um golpe também no ânus, o homem, aí, para com isso aí, corta tudo, mas não vem agora. O homem que é homem, é que pega na coisa de burro, aí eles davam um golpe também, introduzia só da cáustica, né, na vagina e no homem, era isso. E outros tipos de torturas, era tortura mesmo. Quando eram mais assim graves, eles matavam logo, desapareciam. Quando o cara era como o Caetano Veloso, o Caetano Veloso até hoje tem uma música, ele passou 10 anos. Ele passou 10 anos na Inglaterra. Durava 10 anos o exílio. Até que depois de 10 anos veio, né, o momento de anistia. Estão achando que o pessoal do Rubens Black vai passar por esse momento que a anistia já veio antes e que não vão ser punidos porque já veio a anistia, então não vão ser punidos. O Caetano Veloso, entendendo muito, ele fez uma música, olha aqui a música. Aí você agora vai gostar da música, porque a música é muito bonita.
Agora vamos traduzir. Gente, nesse momento, o povo brasileiro está caminhando contra o vento. Sem lei, sem nada, sem direito algum, né? Caminhando contra o vento, silêncio, eles entenderam. O Caetano Veloso, professor, o moço, duas meninas aqui vão para cá. Eu estou com duas só. O Caetano Veloso, com esta música, quando o regime militar, olha, são 5 generais contra o regime militar que governaram o Brasil. O primeiro dele é o Castelo Branco, cearense, no momento até mais ou menos. Olha, Castelo Branco, Costa e Silva, Médici, Geisel e Figueiredo. Então, quando ele foi preso, nesse momento, hoje é que tem Fortaleza, esses muros altos das casas, o Caetano Veloso ia sendo levado, vocês vão pegar aquele meu passo aqui, o Caetano Veloso ia sendo levado preso aqui, e no meio do caminho os policiais olharam para ele e disseram assim: faz uma música que apague essa. Não vai acontecer nada contigo. Quando eles tiraram aqui, ele deu 2 passos aqui, aí ele pulou aqui e ficou dentro da embaixada da Inglaterra. Bem, vocês estão aqui, mas eu estou só separando vocês do muro. Esse muro aqui, que é uma embaixada, em qualquer país. Eu não estou dentro do Brasil, eu estou em território inglês. A embaixada faz parte daquele país. Essa embaixada aqui é território inglês. Aí ele pediu exílio na Inglaterra, ele foi para o exílio, passou 10 anos. Mas tem também, pode ser fácil, obrigado. Tem também aquela outra música que diz assim, eu acho lindo, essa música quando ela toca, eu fico totalmente, vem, vamos esperar, não é saber, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vou traduzir. Geraldo Vandré, né? Geraldo Vandré. Vem, vamos lutar. Quem sabe, faz isso agora. Não espera acontecer, não. Vem. Essa música vai passar. Bem, antes de ela ser gravada, ela já foi. Porque eles cantavam nos festivais. Olha que música linda. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe, faz a hora. Espera acontecer. Bonito, né? Não é linda a música? Muito. O que é que ela está falando agora? Você entende? Se você quer lutar, é agora. Aí o presidente vem, o Médici, diz: Brasil, ame-o, deixe. Seu filho, a mãe, filho, não bonito, não tem mãe. Seu filho, a mãe, quem deve deixar o Brasil é você. Ame-o. Quer dizer, amar do jeito que o país está é difícil para a gente. Gente, eu detesto quem diz assim, eu vou embora do Brasil porque o Brasil não presta. Não, eu detesto. Nós temos que tirar do Brasil é quem não presta, não é o Brasil que não presta. Verdade. São eles que não prestam. Então eu odeio, eu digo que a pessoa não é um patriota. Ame-o ou deixe? Sim. Ame-o, pois expulse quem não está também nos brasileiros, porque o Brasil somos nós. Não é só o território. Então, aí ele vem com essa. O Brasil ganha a Copa de 70, está fazendo a televisão agora, aproveitaram Pelé, tudo, muito bem, eu vibrei. Em 1970 nós somos 3 vezes campeão do mundo, o Pelé está mostrando, Pelé, isso, aquilo, tudo. Aí eles aproveitam, foi 1000 maravilhas, então eles conduzem, quer dizer, tira da cabeça do povo aquele momento e com a Copa do Mundo. Parou. Mas aí, gente, eles vão, e tem mais músicas, o próprio menino também, o Chico Buarque de Holanda, tem outras músicas, muitas outras músicas você não sabe. Agora, o Caetano Veloso, não, o Roberto Carlos fez uma música para o Caetano Veloso, vou já entrar de novo. O Roberto Carlos foi o único que não sofreu com o regime. O Roberto Carlos faz uma música para o Caetano Veloso que ninguém entendia, achava que era música para uma mulher. Mas ele fez para o amigo Caetano Veloso, que estava na Inglaterra. A música é essa. Debaixo dos caracóis, os seus cabelos, uma história para contar de um mundo tão distante. O Caetano está na Inglaterra, o Roberto faz, eles nunca descobriram que a música era para o jovem Caetano Veloso.
Debaixo dos caracóis. Que o Caetano usava aquele cabelo, não sei qual é o nome daquele cabelo, né? Tipo um cupim, era muito usado naquela época. Era, assim, Bem encaixado. usava, aí ele vai e canta. E outras coisas mais, agora eu vou querer. Liga ali, por favor. Professor, agora porque é fechado. Agora, especificando um pouco mais em Sobral, o senhor estava falando da universidade. Agora, em Sobral, eu vou citar assim por cima. Então, em Sobral, existiam esses clubes. O senhor participou? Não, eu frequentei. Eu frequentei, mas a minha família, professor, era muito rígida. O papai, se fosse vivo, com certeza diria que foi o melhor momento da história do regime militar, porque ele era tido como coronel, fazendeiros, né? Papai não era militar, fazendeiro, então ele não deixava. A gente saía, a gente corria, a gente se escondia, mas teve gente aqui, como por exemplo, que teve que sair de Sobral, na gaveta de um carro, eu chamado maleiro, e fugiu por vários anos, porque quando descobriram que eles faziam movimentos, um deles já faleceu, eu posso falar, professor de História, de Crateús, Luiz Gomes Vieira. Se fosse vivo, morreu no ano passado, teria sido 74, 50, morreu novo no ano passado, 70 e poucos anos. Esse saiu, mas o Luiz Vieira também, pela idade dele, ele lutou na guerra do Araguaia. Então, como ele já tinha participação, ele foi bem influente em Sobral, nesse momento da regime militar, como uma pessoa que fazia os movimentos. O senhor tinha vontade de participar? Com certeza. Mas então quer dizer que o senhor foi censurado pelo seu próprio pai, digamos assim. O pai não aceitava. Ele era a favor. Ele era a favor da ditadura e se soubesse que tinha um filho que fosse contra, provavelmente. Se fosse até, sei lá, para fora de casa ele não lutaria, mas eu conheci meu pai, mas eu com certeza eu apanharia muito dele. Por isso a gente levou uma vida muito regrada. Minha vida foi assim, quero, mas não posso. A família não me deixava. Mas o senhor tinha conhecimento de amigos que participavam? Era marinheiro na época, sendo marinheiro ele era a favor das Forças Armadas. Uhum. Então a presença de militares na família era muito grande e a gente ficava recuado. Professor, naquela época, quais métodos de diversão que você tinha? Métodos de diversão? Como o senhor se divertia? Os métodos de diversão eram as casas de estudantes. Então, em mais ou menos assim, uns 4 cantos de Sobral, essa era a mais falada, porque era central. Todo mundo podia ir para lá. Estudantes, né? Não tinha essa malandragem que hoje tem, mas em cada bairro também existia. No bairro do Expedito, onde eu morei, existia a casa do estudante. Então, dia de sábado, o dia todo, lá da noite, e domingo até 3 horas da tarde, o nosso caminho era para a casa do estudante. Ali aconteciam os namorinhos, você conhecia as meninas, então, aquelas tertúliazinhas, né, pequenas ali que tinha, durante o dia, era o dia todo, no sábado. Música, dança. Muita música, muita dança. Rodas de amigos. Todo mundo se vestia como hoje, as pessoas se vestem para sair do canto. Tinha... Hoje na cidade de Sobral já está uma cidade grande, mas você vê que no interior, dia de sábado, a mocinha se veste, vai para onde? Vai para a pracinha, vai para a igreja, não vai? Vai para a igreja. Então a gente tinha esses locais. Então quando começou a crescer, e os bairros tinham, então 2 períodos tinham, no centro existia a casa do estudante, quem vai participar? Sim. Eu vou retirar logo o nome dele, porque eu não posso falar desses movimentos. A mulher do Chico da Pereira, o Chico chegou a ser presidente. Meu filho, daqui a pouco eu ligarei para você. Eu estou aqui no colégio, já ligarei. Nessas casas de estudante, a música, vocês tocavam ou era só... A música que tinha som também. O som. Tanto a gente tocava, porque tinha uns rapazes que dominavam a música. Agora, antes era uma música. É isso que eu ia perguntar, a questão da música. Vocês cantavam essas músicas de protesto ou não podiam? Na casa do estudante não podia não. Não podia. Então, normalmente, a casa do estudante existia um diretor. E o diretor, né? Agora, servia para ter encontro e os pensamentos batiam. Mas sobre a vigilância, Sobre a vigilância de um diretor que a qualquer momento poderia chamar a polícia ou alguém para... Exatamente.
acabar com um momento E a que... igreja tinha uma presença forte mesmo em Sobral. Tem um religioso de Sobral, esse eu não vou falar, depois eu vou estar falando, ele já tem seus 86, 87 anos de idade. Esse, tanto nas missas como nas aulas, ele atacava fortemente. Até porque a igreja sempre teve um papel muito forte, viu? A igreja tem um papel muito forte no combate à ditadura. Dentro do Ceará, ele vai ter nome nacional, ele vai morrer depois de Pernambuco, já bem recente, o Dom Euler, que é filho da cidade do Crato, mas o Dom Euler, ele pegava membros mesmo ativos contra o regime militar e escolhia dentro da igreja. Com o exército não invadia as igrejas, ficava ali o Dom Euler, que é cearense do Crato, mas talvez seja mais amado pelo Xará Pilatos quando ele tem uma gente histórica. E ele passa muito tempo no Rio de Janeiro, então ele vai enfrentar mesmo o regime militar de peito a terra, de frente. Mas em Sobral, esse religioso, não vou citar o nome, era um dos mais, já disse para você, né? É um dos mais, vamos dizer assim, batalhadores para que esse regime chegasse ao fim logo. O senhor lembra se durante a missa tinha alguma interferência no discurso dele? Não, o discurso dele falava, atacava, mas ninguém levantava a voz. Então não havia censura na igreja Até para porque os os religiosos. alunos dele, que assistiam a aula com ele, combinavam com o pensamento dele. Sim, você tinha Mas não falado. tinha censura. Agora, teve momentos em que, na sala de aula, ele foi proibido, porque o diretor do colégio era muito religioso. Ele era professor também. Ele era professor e um religioso muito conhecido de Sobral no Estado Vivo, era o diretor do colégio sobralense na época, e ele recebia ordens para dar no Hospital Latino. A ponto de o SBI, ou a Polícia Federal, estar trajado de aluno, eu digo trajado porque ele não era estudante, era a polícia trajada de aluno para ouvir o sermão, as aulas desse religioso, e ele chegou a ser ameaçado de ser preso. Por um agente infiltrado. Você tinha falado das músicas? Você tinha falado das músicas? Aí eu queria saber, pra você naquela época, qual era o seu cantor ou cantora, ou alguma banda favorita? Eu já gostava dessas músicas do Caetano Veloso. Caetano. Você admirava ele Eu bastante. gostava do Caetano, eu gostava do Gilberto, eu gostava do Geraldo Vandré. Geraldo, eu gostava do Menino. Mais MPB, né? Era MPB, porque a MPB, ela começa, vamos dizer assim, a ter um movimento que chama-se tropicalismo, né? Aí o tropicalismo é um momento em que começa a vir para o Brasil a música tipicamente brasileira. Nesse momento, dentro do Brasil, a gente não aceitava mais, os jovens não aceitavam mais a música estrangeira. Aquilo que era estrangeiro, ele passou a ser assim, jogado de lado por essa classe jovem que surgia no Brasil. E por que não ter a nossa cultura? Por que só temos a cultura dos outros, aquela música que você nem entende? Aí o tropicalismo, nesse momento da Jovem Guarda, ele vem, quer dizer, um momento. Vamos, você observa, a televisão hoje faz um movimento como? Nós temos agora o cearense que ganhou, foi lá a música, foi o menino do Ceará, o Sam Sen, né? O Sam. Só que naquele tempo era Jovem Guarda. Esse movimento da Jovem Guarda já é uma reação à ditadura. As pessoas começavam a cantar. Por que esse menino foi tão festejado agora, esse que faleceu agora, o nosso Jair Rodrigues? O Jair Rodrigues teve música que foi muito regimentada. Então ele surge nesse momento, ele, a Elis Regina, Roberto Carlos já fez assim, paradas, embora tivesse vontade de participar, mas nunca participou diretamente. Então é o Caetano, esses que eu já falei para vocês. E artistas brasileiros, como os dois que eu citei, Jean, Francisco Ranieri, a menina que eu citei o nome dela, a nossa Fernanda Montenegro. Fernanda Montenegro, são artistas, né? E uma série de políticos do Ceará.
muitos políticos do Ceará foram exilados. Então, E em Sobral existiu um prefeito que foi cassado. Esse eu posso falar. O padre José Pailhano de Saboia. O padre José Pailhano de Saboia, eu não me lembro do nome de prefeito, era muito novo. Ele é prefeito de Sobral em 1948. Ele vai ser afastado porque esse era duro do regime militar. Ele pregava abertamente mesmo, muito novo, criado por Dom José rezava. Quando ele ia para a rádio, todo mundo na vaca, a rádio dizia, rádio Padre Pailhano. Dom José ficava rezando porque ele atacava seriamente. E o Padre Pailhano foi uma pessoa brincalhona. Eu não vi esses momentos, mas o meu sogro, que morava com ele, conta, Dom José ia para aquela igreja lá das irmãs, na Meruoca. Na verdade, a Meruoca, vizinho ao Itacarana. Aquela igreja foi Dom José que deu para as freiras. Todo sábado Dom José ia celebrar a missa. Então ele já doente, não ouvindo mais bem, e já meio assim à vista, né? E o Padre Pailhano dirigia um jipão, esse jipão não sei onde é que está hoje. Então, Dom José no meio, o Padre Pailhano dirigia e o sacristão que ele sobrava no meio. E o Padre Pailhano, tão brincalhão, querido demais pelo povo de Sobral, Dom José dizia assim, meu filho, quem criou o Padre Pailhano foi Dom José, meu filho, quando passar na casa daquele menininho, onde é o carrapeto. Onde é o carrapeto? Ali está a mata fresca. Ali tinha umas casas de uns moreninhos ali, e o Dom José levava muitos bombons para dar para os meninos. E os meninos esperavam. Qual o menino que não espera no colégio, professor, isso aqui, né? Aí quando se aproximavam, sabendo que Dom José não ia bem, o Padre Pailhano ficava... Cantava essa musiquinha só no assobio, né? Caiu. E os meninos com raiva pegavam o pé e diziam, Macacá é tua mãe. Aí pede, Dom José assim, meu filho, eu estou ouvindo barulho, o que é? Eu ouvia, ele não via e nem ouvia. Aí o papai dizia assim, Dom José, estão lhe tomando a bênção. Deus abençoe, pegue. Na verdade, era pedra que ele estava mandando. Tinha um avião aqui, o Padre saía para as pessoas. Uma vez ele caiu ali no mar. Quando esse dente caiu, mas ele conseguiu, né? Controlar o avião. Aí ele parou lá, foi numa casinha. Só que a mulher sabia que era o Padre, mas assim, de novo. Ele disse para um homem que era extremamente preocupado. Então ele é um dos turistas aqui que vai para fora do Ceará, não foi para fora do Brasil. Tentaram censurar ele, aí como uma forma de calar, de punir, teve que sair de Sobral. Vai passar 10 anos, quando ele volta, olha, 10 anos depois, a juventude que cresceu não conhecia mais. Mas muito influente, morreu muita gente. O enterro do Padre Pailhano, a casa dele, eu não teria deixado acontecer isso. Aonde é o Boa e Companhia, que faz de frente com o colégio Maria Imaculada. Então, aquele prédio, embaixo da Boa e Companhia, em cima do apartamento, era a casa dele. Olha, dali para o cemitério central foram a pé, porque era carro demais. Se ele dissesse assim, eu acompanho tal pessoal do cemitério, ele era muito querido. Aí depois é que surgem as famílias Maria, recentemente a família. Mas esses momentos eram bastante. Agora, Sobral, gente, não tem assim um movimento muito duro como tem em Fortaleza. Não tem. Era muito impactante na cidade de Sobral. Mas as pessoas que estudavam em Fortaleza, que vinham para cá, a gente se reunia nas suas casas. Esses movimentos estavam muito mais na casa de um e do outro do que em locais que o regime militar, vocês sabem. Você não podia falar de um presidente. Dizer assim, se você atingisse a moral dele, você seria preso. E as prisão não seria aqui, eu levava para Fortaleza, levava aquela prisão. Foi assim, Serviço Nacional de Informações, da Polícia Secreta. Mas assim, desde pequeno era declarada a censura, todo mundo sabia, não era escondido, né? Era algo declarado. Você deve ter falado para as meninas que o Brasil, por um bom tempo,
O Brasil praticamente foi governado por atos institucionais. Entre eles são 5 os mais cruéis. O AI número 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. Né? O 1 e o 2 vem com Castelo Branco, mas aí já vem o 3, o 4, o 5, principalmente o 5, o mais duro da história, aonde ele, quer dizer, o país é governado por atos institucionais. Esquece a Constituição. Se ele vê que está atacando por aqui, então ele baixava mais um ato desse e pronto. O Congresso era fechado, o Poder Judiciário não tinha vez, era a voz do presidente. Aqui de Sobral, o evento que mais é ligado à censura, que o senhor lembra, seria a questão da punição de políticos ou as aulas que não eram permitidas? O fato que ficou mais marcante para o senhor? As aulas desse livro religioso, porque qual é o local que você pode mais abrir a mente dos jovens? A igreja. Então, o padre José Palhano e isso abertamente nos comícios. Os professores religiosos dentro da igreja. E os jovens se reuniam na casa de um, na casa de outro, a ponto de ser perseguido e ter que sair de Sobral escondido para não ser preso. Mas o seu cotidiano não foi muito afetado, né, pela ditadura? Não, porque eu fui criado em fazenda, né? Minha vida era lá na fazenda. Quando eu saía, é que a gente participava, então, e ficava sabendo. Eu não tenho vida ativa lutando politicamente, né? Politicamente. Então, tanto durante como depois da ditadura, o seu cotidiano continuou sendo o mesmo? Embora eu não aceitasse, já disse de outra maneira, porque do que eu contei a vocês aí, vocês viram. Era bastante duro, né? Certo. Não era só proibir, era punir também. O senhor tinha vontade de participar, mas não podia. Mas não podia. Minha família não deixava. Porque tinha militares no meio também, né? Eu tanto tinha religiosos, mas tinha militares no meio. Já chegou alguma vez que você está escutando alguma música do Caetano e alguém escutar e falar uma música? Não, a única vez que eu fui proibido foi quando aluno falar na aula, está lista da aula, essas aulas como o trabalho de vocês. Como esse trabalho junto de vocês. Eu me lembro que eu me juntei com 5 colegas e comecei a atacar isso aqui. É hoje, quer dizer, hoje segundo dia. É hoje. E começou assim, não demorou nem 15 minutos. Ou seja, uma entrevista dessa naquele momento parou, nunca iria ocorrer. A gente ficou, o professor disse, a nota de vocês já foi dada, eu vou passar e vocês, pronto, a ganhar. A aula está encerrada. Já que essas músicas vocês não podiam escutar, quais músicas vocês escutavam? A gente escutava, nesse momento, a música, a televisão, não é todo mundo tinha televisão em casa. Então era Luiz Gonzaga era muito presente, que eram os programas de rádio. Aí daquele que tivesse um rádiozinho sempre em casa. Televisor, até os anos, no mês dos anos 70, todo mundo tinha televisor, não. A gente tinha um televisor público para ir assistir, então raro antes que tinha, a porta daquela casa ficava lotada de gente que vinha do bairro para assistir os filmezinhos, então era Bonanza. Faroeste, né? De luta, mas era tudo assim, nada que viesse, os programas todos eram censurados, todos, não podia tocar. Essas músicas aí, elas foram proibidas. Se elas são proibidas, por que vamos cantar aqui? Não podemos cantar. O senhor percebia isso nos periódicos daqui de Sobral, alguma coisa, tipo páginas em branco de jornais, páginas que deveria ter alguma coisa, mas não tinha, riscado. O senhor chegou a ver isso? Quantos discos? Você comprava um disco numa revenda de disco, a música estava toda riscada, porque o disco, gente, não é como um CDzinho, você não vê. O disco ele tinha as faixas. Essa música, aí você tinha, né? Aí ele passava para outra, tinha o tempo que ele passava. Então aquela já saía da gravadora. Riscado. Riscado todinho. O senhor comprou discos assim? Ainda tem na sua casa? Não, né? Mas
Se eu, quando chegava naquela música, eu ficava enganchando, aí eu tinha que pular. Eu já saía porque eles foram gravados e foram censurados depois que alguém ouviu. Como já foram gravados, eles eram gravados, não era proibido gravar. Já estava no mas disco. Aquela música pular. Aquela música ali você não podia. O jornal, o senhor lembra qual jornal que estava riscado também, ou página em branco? Os jornais que circulavam, já tinha o Correio da Semana, né? Tinha o Correio da Semana. Eles tinham, vamos dizer assim, aquela taja, né, fechando, aquela página todinha. Aquela taja fechava ali, você já sabia que tinha sido proibido, né? Você não podia, aquela manchete não podia ir à população. E muitas vezes o jornal era retirado totalmente, alguém comprava, alguém proibia dele de sair, então ele não podia circular. Então tinha quando era só uma manchete, era uma taxa, fechava. Agora existia muitas ameaças, né? Isso, aquilo. Eles faziam todo um momento para intimidar as pessoas. A toda hora você lia coisas que intimidavam. Quer dizer, aquilo intimidava as pessoas a continuar naquele momento. Gente, o regime militar, aliás, os jovens que lutaram, eles não tiveram medo. Foram muitos que morreram. Eles não tiveram, eles deram a vida pela liberdade. Alguém chama de malucos, mas não. Enfrentavam a polícia. Existia um cacetete, professor, o cacetete existia, a polícia sabia jogar aquele cacetete pela rua, ele saía, trançava nas pernas, os cachorros pegavam, os tanques atacavam. Mas essa vida aí, ela vai ser mais. Recife, Rio de Janeiro, São Paulo, mesmo em Fortaleza, nós não temos um movimento tão duro. Os nossos jovens saem daqui para ir para o Rio, para... Vai lá e fala com a Jô, por favor. Liga para uma entrevista, não posso ir. Cara, permita. Viu? Nós não temos uma vida muito intensa nas cidades do interior cearense. Mas ainda assim o senhor conseguiu ver bastante censura aqui em Sobral, né? Tanto na universidade, como na política, como nos meios de comunicação. A gente conversa sobre isso. Amigos que foram embora, eles bem mais velhos que eu, amigos que foram embora, e que namorada saiu em porta-mala de carro. Quando ele sabia, porque havia um episódio, pega o carro e passava aqui em Sobral, ali ao Lefante Jacó, eu assistia Cancela, aquele pau que fecha, a pessoa passa, como o exemplo aqui, você vai para o shopping, o carro entrar, levanta, né? Depois tinha as cancelas em São Paulo, desse jeito, fecha, vasculhava tudo. E as pessoas saíam das malas dos carros, poucas pessoas. Hoje tem dois desses amigos que moram no Pará, eles vêm de vez em quando. São pessoas que vão sair porque eles foram procurados, eles vão sair da vida. Vocês, o Luiz Vieira passou 5 anos desaparecido e foi dado como morto. Na verdade, ele nunca foi preso, nunca morreu. Quem participou de momentos, né, que o Morris, o Meio, ele chegou a dizer que foi dado por ele. Aí ele vem embora, depois o professor Pedro disse, acho que você chegou a conhecer o pastor Mundinho. Luiz Vieira, no final da vida dele, com 73 anos. A gente passava por ele, eu era muito amigo dele. Ele disse, professor, espere-me aqui, que eu vou só sacar o dinheiro. E aí já recentemente, eu já levei. Ele pensava que eu ia chamar a polícia, pensando amigo dele. Ele falava assim, eu vou sacar um dinheiro, eu vou te ajudar. Sim, vá. Ele ficava, quando eu ficava lá, aí ia porque na cabeça ele botava que a polícia me estava batendo e que eu ia denunciar. Eu dizia, professor, o que é isso? É um pânico ainda, né? Professor, é porque bateu, as meninas têm que pegar o ônibus para ir embora agora. Vocês têm alguma última pergunta, alguma coisa? Outros estão satisfeitas? Pronto, a gente podia tirar. Agora, professor, eu pediria a vocês o seguinte: tem alguns livros que vocês podem ler, né? Que vocês podem ler. Aprofundem-se mais na história do regime militar. Peguem bons livros, o professor deve indicar para vocês. Eu pediria que vocês, como jovens de hoje, lessem, porque o que aconteceu naquele momento não pode mais acontecer. Tem como você dar um exemplo do livro? Você gostaria de passar para nós algum livro?
deixa eu fazer uma relação de bons livros para vocês lerem. Bons livros para vocês lerem. Livros que vai direto ao regime militar, né? Vai pegar o ônibus? Para você saber mais. Brasil Nunca Mais, ele é bem mais